Leitura diária. 1 Samuel, capítulo 10. Saul é ungido rei. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas. Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai deles? De modo que isso se tornou um ditado: Saul também está entre os profetas. Depois que Saul parou de profetizar, foi para o altar do monte. Então, o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Ele respondeu: procurar as jumentas. Quando, porém, vimos que não seriam encontradas, fomos falar com Samuel. O que Samuel lhes disse? Perguntou o tio. Saul respondeu: ele nos garantiu que as jumentas tinham sido encontradas. Todavia, Saul não contou ao tio que Samuel tinha dito sobre o reino. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispá e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias, e disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora apresentem-se perante o Senhor de acordo com as suas tribos e os seus clãs.
Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã. E o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para as suas casas. Saul também foi para sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum, mas Saul ficou calado. Amém? Para refletir. Saul foi ungido por Samuel para ser o primeiro rei de Israel. O povo rejeitou o governo de Deus para dar início a uma monarquia que traria mais sofrimento do que vitórias. Samuel deu instruções a Saul acerca de seu retorno para casa. Seria uma viagem nada comum. Uma série de sinais provaram a Saul que Deus o estava guiando, e o Espírito Santo o mudou em outro homem. E ele profetizou no meio dos profetas. Interrogado por seu tio, Saul omitiu a unção que havia recebido como príncipe de seu povo, e diante da expectativa de Israel em conhecer seu primeiro rei, escondeu-se entre as bagagens, até que o Senhor revelasse o seu esconderijo. Ao ser colocado no meio dos filhos de Israel, logo a sua imponente altura e beleza fizeram brilhar os olhos do povo, que prontamente rompeu em gritos: viva o rei! Apenas uns filhos de Belial se insurgiram contra o reinado de Saul. Porém, Saul se fez de surdo. A decisão do povo em ter um rei que pudesse ver o levou a rejeitar a Deus, o Rei eterno, e essa necessidade de contemplação, e além de ter um rei terreno, Israel desejava um rei que estivesse acima dos padrões dos monarcas das demais nações. Após ser ungido por Samuel, Saul permitiu que o Espírito Santo tomasse conta de seu coração e lhe tornasse um novo homem. Essa mudança foi real, porque ele permitiu. Saul entrou em novidade de vida, foi contemplado com a guia divina que seria com ele se ele continuasse a fazer tudo conforme o Senhor lhe orientasse. Saul teve medo diante da tremenda responsabilidade de liderar Israel. Seu temor, na verdade, também o mantinha dependente de Deus, e mesmo diante do desprezo de alguns, com prudência ignorou-lhes os insultos. No decorrer da história, Deus tem manifestado sinais incontestáveis de seu cuidado e amor pela raça caída. Foi-nos dado o seu unigênito, que por sua vida, morte e ressurreição, assinou com seu sangue a aliança eterna com os filhos da luz. Agora está conosco o Consolador, que com gemidos inexprimíveis intercede por nós. Romanos 8, 26.
O Espírito Santo deseja nos transformar em novas criaturas, segundo a imagem de Cristo. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Segundo Coríntios 3:18. Eis o chamado do Senhor para nós hoje. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor. Se tão somente permitirmos que o Espírito Santo nos conduza, mesmo que por vezes como Saul tenhamos medo, o Senhor mesmo nos tirará de nosso esconderijo falível, para nos colocar em pé diante do único refúgio seguro, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Salmo 91, 1 e 2. Amém?